É possível um cego enxergar? Hoje o contraste número 3 é entre visão e cegueira. É o contraste. Uns veem, outros não veem. Naturalmente e espiritualmente. Vamos para Isaías 42, falando do Messias, o servo do Senhor, versos 6 e 7 diz: Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Olha aí como o Messias iria alcançar os gentios. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então, o cego, para voltar a enxergar, ele tem que receber uma ação específica do Messias de Israel, que é Jesus Cristo, Senhor. Essa é uma propriedade do Messias, abrir os olhos dos cegos, ou abrir os olhos aos cegos. E há uma diferença, porque quando eu não conhecia o Senhor, eu não entendia as coisas. Não entendia nada, eu estava morto nos meus pecados e delitos. E quando eu aceitei Jesus, no dia seguinte eu já vi um monte de coisa que eu nunca tinha visto. O Senhor Jesus abriu os meus olhos. Eu comecei a discernir o diabo. Eu comecei a perceber coisas. Eu comecei a ver as artimanhas. Eu comecei a entender, enxergar com os olhos do Espírito. O Senhor Jesus abriu os olhos deste cego. Amém? E fez mais que isso, tirou da prisão o cativo. E tirou do cárcere os que jaziam em trevas. Ele me tirou do cárcere, ele me tirou da prisão. Amém? Então, o contraste de visão, porque às vezes a gente discute com as pessoas e as pessoas não enxergam o que a gente enxerga. E aí a gente pode até exasperar, a gente pode se irritar, a gente pode querer marretar, falar com mais virilidade, com mais força. Mas em Zacarias está escrito: não é por força nem por poder ou violência, mas é pelo meu Espírito. É o Senhor que abre os olhos aos cegos. E agora, por falar em cegos, vamos olhar Mateus 15. Eu acho que é importante, né, ver a lida de Jesus com os fariseus. Começou uma discussão religiosa. Os fariseus queriam entender por que Jesus e seus discípulos não lavavam as mãos no ritual da purificação, que era aquelas águas, umas torneiras douradas, bonitas, né? Eu vi lá em Israel. Era um ritual, vou me purificar. São essas águas dessas talhas que Jesus transformou em vinho, para mostrar: não é o ritual da tua tradição, mas é pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas eles insistiram, discutiram com Jesus, e aí Jesus teve que ser mais agudo. 15 de Mateus, verso 7, Jesus fala para eles, em santidade, ele fala: hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios. Olha, estamos falando de religiosos que liam a Bíblia e que se consideravam mestres, doutores da palavra, fariseus e escribas, bons de escritura, com conhecimento no hebraico, no original, sabe? Gente religiosa, mas Jesus os chama de hipócritas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Olha aí, ó, o humanismo. O humanismo usando a religião. Doutrinas que são preceitos de homens. E aí ele vai dizer, porque era o
procedimento ritual da purificação, por tradição, né, dos fariseus, e ele fala, ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem, é o que se fala. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ah, então Jesus não era politicamente correto? Ele escandalizava, falando a verdade? É melhor você perder um amigo falando a verdade do que manter uma amizade na mentira. Amém? Ele fala, resposta de Jesus, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E aí ele continua, deixai-os, são cegos, guias de cegos. E não eram cegos naturais, então existe a cegueira espiritual, não se vê. São cegos, guias de cegos. Em outra passagem ele diz, vocês percorrem o mundo para fazer um prosélito, para fazer um judaizado, um gentio que cumpra a lei mosaica e o tornam 2 vezes filho do inferno. Ou seja, fica difícil alcançá-lo porque ele já tem a barreira da religiosidade ensinada e aceita, e depois tem a barreira da incredulidade, porque não creem, né, no Messias. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Então aqui estamos diante de uma perspectiva, né, o contraste. Jesus, o Messias de Israel, que veio abrir os olhos dos cegos, que veio dar um entendimento, que veio dar um entendimento espiritual, que veio abrir os olhos espirituais, que veio mostrar que existe o bem e o mal, a luz e as trevas, que existe o diabo com seus anjos caídos, demônios, que existe um Deus maravilhoso que nos chama para a sua maravilhosa luz e que quando há luz você enxerga. Então, o contraste é entre ver ou não ver. O que eu te falo são palavras de vida eterna, mas você pode ver ou não ver. E agora vamos para uma aplicação, que é João 9, quando Jesus encontra um cego de nascença. Esse é um cego natural. 9, verso 1, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Puxa, que maldição! Nasceu cego. Quem pecou? Aonde está a raiz deste mal? Resposta de Jesus, nem ele pecou, porque já nasceu cego, então ele não pecou. Nem seus pais. Diz, não é uma transferência de maldição hereditária, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então existem problemas na nossa vida que são a ponte para a manifestação da glória de Deus, as obras de Deus. Amém? Então não reclame quando um problema surgir, porque é neste problema que Deus será glorificado e realizará sua obra de maravilhas, sinais, milagres e maravilhas. Aleluia! É necessário que façamos, continua Jesus, que façamos as obras daquele que me enviou, o Pai. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quando Jesus voltou para o Pai, quem é a luz do mundo? Você e eu. Vós sois a luz do mundo, o sal dessa terra. Nós somos a luz porque nós somos o corpo de Cristo. Aleluia! Dito isto, verso 6, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, jogou seu DNA, a unção que estava no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, fez lodo no barro com a sua saliva e socou no olho do cego. E disse para o cego, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia! Então agora Jesus estabelece a mudança da realidade de um homem naturalmente cego.
E aí ele é muito confrontado, porque esse milagre aconteceu num sábado e os religiosos fariseus e escribas não aceitavam que pudesse se curar no sábado, que fazer uma obra no sábado. Então eles falaram, ei, quem que E ele foi reconhecido, né? Como era um cego de nascença, ele era conhecido na sociedade, na comunidade, como um homem incapaz, né, de fazer as coisas. Estava lá como um aleijado, né? Era um cego. E aí, de repente, o mesmo homem vendo. E os escribas falaram, quem que te curou? Ele falou, o homem é Jesus. Não, mas esse homem é pecador. Ele falou, se ele é pecador, eu não sei. O negócio é que ele orou e me curou. Ele fez lá, botou lama no meu olho, mandou eu lavar e estou curado. Aí, no debate que acontece, ele é rejeitado, mas ele é muito atrevido, ele resiste aos fariseus. Esse atrevimento que você e eu temos que receber de Deus, né? Porque ele falou mesmo, puxa, vocês estão me perguntando e reperguntando a mesma coisa, o que vocês querem ser discípulos dele? E aí quando ele encontrou Jesus de novo, é que Jesus falou assim, crês tu no Filho do Homem? Vamos ver essa passagem, a partir do verso 29 de João 9. Sabemos que Deus, isso os fariseus falando, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este, Jesus, nem sabemos de onde é. Aí esse homem que era cego e se tornou a ver, fala, nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Vocês não são a autoridade religiosa daqui? Como assim? Vocês não sabem? E o cara me curou? Sabemos que Deus não atende a pecadores. Esse é o curado falando. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Aleluia! Deus é Deus. Ele dá visão, ele dá ouvidos, ele dá pernas, ele dá mãos, ele endireita colunas, ele estabelece segundo o seu poder e a sua vontade. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Uau, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E os expulsaram, porque ele nasceu cego, disseram, tu és nascido todo em pecado? Olha aí o que a religião faz, a falta de sabedoria. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus diz, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Aqui é salvação. Abriu os olhos e foi salvo. Abriu os olhos e entendeu, discerniu, começou a perceber a hipocrisia dos religiosos. Aleluia! Aí agora Jesus fecha do 39 ao 41. Eu vim a este mundo para juízo. Veio para salvação, em João 13 diz que ele veio para salvar, mas aqui diz para juízo, porque haveria uma contradição entre luz e trevas, é o contraste, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então a cegueira espiritual é o resultado de um juízo pela absoluta falta de aceitação, de fé, de submissão, de rendição a Deus. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Uau! Então, recebe essa palavra, ao contraste nessa ministração, contraste entre o que tem a oportunidade de ver, porque está diante de Jesus e não quer, porque não lhe interessa, porque ainda tem maldade no coração e não quer se render
as evidências, e aquele que era cego e enxergou, como eu, né? Era cego e enxerguei, e hoje sou instrumento de Deus na terra. Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Contraste. Pode um cego voltar a ver? A resposta é sim. Quando Jesus determinar, o cego verá. Eu era cego e voltei a ver, e comecei a ver as maravilhas de Deus e entendi quem é o Senhor Jesus e como Deus opera na terra. Amém? Que o Senhor te abençoe com essa meditação em nome de Jesus.